Então Jesus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus ele faz uma chamada. E o interessante é que a chamada que Jesus faz são para pessoas que reconhecem uma necessidade, reconhecem que precisam. Por isso que muitas vezes Jesus disse: eu vim para curar. Mas ele só pode curar quem reconhece que precisa de cura. E as pessoas que pensam que precisam de cura é só aquelas que estão com doença física. Esse é um grande engano. Tem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente e psicologicamente, ou seja, estão lá na alma, feridas em alguma coisa, e aquilo ainda não brotou no corpo, aquilo ainda não apareceu, mas com o passar do tempo vai aparecer, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então o pecado, ele sempre vai levar pessoas a essa dinâmica. Diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. 26, você pode ler? « 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece... O que houve, irmão? Vou ler na minha aqui. Naquele tempo... Sim, Pai, porque assim te louvo. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Você pode ler? Então Jesus chama: vem. Vem quem? Quem já cansou de andar sozinho. Quem já cansou de ficar solitário. Quem já cansou de caminhar e não chegar a lugar nenhum. E Jesus diz: vem. Você está cansado? Quem já está oprimido e reconheceu que está oprimido pelo inimigo. Tem gente, irmãos, que é oprimida e não sabe. Conheço um monte de gente assim. Que está oprimido. O que é oprimido? É a gente que está preso. Sendo preso em alguma coisa da vida. Está sendo sufocado ali. Estão oprimindo ele, está sufocando, empurrando, o diabo está empurrando, está prendendo ele num monte de coisas. Então essas pessoas, Jesus diz para elas: olha, vocês já chegaram a entender que estão assim? Vem para mim, vem andar comigo. Jesus chamou essas pessoas para andar, então venham a mim, todos os que estão cansados. Agora ainda não estão cansados disso? Então continue assim. Tem gente que demora a cansar com o pecado, irmãos. Demora a perceber que tem que mudar de vida, que tem que mudar de posição, que tem que tomar uma postura nova. Tem gente que demora demais isso. Não é assim? Quantas pessoas têm determinado tipo de vício e demora a reconhecer que aquilo ali está matando ele um dia de cada vez. E ele demora anos. Quando ele vai mudar, ele já está todo ruim. Aí depois as consequências vêm, ele se entrega ao Senhor. O Senhor diz: eu posso curar você, eu posso libertar você, eu posso restaurar você. Mas para que você demorou tanto? Para algumas o Senhor vai restaurar e vai fazer um milagre, mas para algumas Deus não vai fazer. Ele não vai fazer assim, porque ele vai salvar a pessoa e a consequência do seu pecado poderá ser totalmente tirada ou não. Isso é Deus quem decide, porque ele tem propósito na vida de cada pessoa. De repente, se ele tirar, aquela pessoa vai nunca mais lembrar dele e vai voltar para aquilo que estava fazendo. Então o Senhor disse: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Irmãos, coisa maravilhosa é você descansar no Senhor em tudo da tua vida. Por isso que Jesus te chama para andar com Ele. Se você andar com Ele, você anda despreocupado. Fala assim: despreocupado. Se você andar com Ele,
Você vai aprender com ele a não ser ofendido. Você vai caminhar com Jesus e vocês vão ver que o diabo vai tentar ofender ele de todas as formas e ele não se ofende. E você vai aprender, andando com ele, a também não se ofender. E por causa disso a sua vida não será travada, vai haver descanso. E olha o que ele diz no versículo 29. Tomem sobre vocês o quê? E? Então ele diz assim, olha, eu tenho algo para colocar em você. O jugo é algo que coloca num animal e coloca em dois animais, um do lado do outro. A ideia que Jesus está falando ali, as pessoas estavam entendendo a linguagem, porque eles trabalhavam com animais. Ele pegava o boi, ele pegava o cavalo, ele pegava os animais, ele colocava lá aquele negócio aqui e aqui, e os dois iam andando, um do lado do outro. O que Jesus está falando? Eu quero andar do teu lado. Fala comigo assim, Jesus disse, eu quero andar do teu lado. Então Jesus quer andar contigo. Por isso ele chama, olha, eu quero. Para que ele quer? Diz assim, eu vou colocar o meu jugo, porque andando com você, ele vai passar para você toda a confiança, ele vai passar tudo aquilo que você precisa. Quando você não estiver dando o mesmo passo que ele estiver dando, ele vai diminuir o passo dele, para que você possa acompanhá-lo. Jesus, ele quer andar contigo, mas ele não vai começar a correr a menos que você corra com ele. Então, dentro do processo do Senhor, ele deseja que nós vamos andar com ele exatamente para isso. Porque quando eu aprender a andar os passos de Jesus, um de cada vez, conforme ele dita, logo, logo, ele vai acelerar e eu vou acompanhar ele. E eu vou começar a correr com ele. Eu entro, então, numa dinâmica de crescimento, de intimidade com o Senhor. Então, Jesus, quando ele diz, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e sou o quê? Jesus desce e espera você chegar no entendimento e ele não desiste. Ele vai ficar repetindo a mesma coisa do teu lado ali o tempo todo. Irmãos, se você ouviu alguma coisa do Senhor e pensa que ele vai mudar, para onde você for, ele vai dizer a mesma coisa. Qualquer lugar que você for, ele vai falar a mesma coisa. A Bíblia diz, o salmista, ele na sua canção, ele declara, uma vez disse o Senhor, eu nunca esqueço disso. Ele vai falar a mesma coisa, conforme você estiver caminhando com ele. Aí você para de caminhar com ele e fica ali, andando sozinho. Sai do jugo de Jesus, pensa que está no jugo dele, vai andar sozinho. Lá na frente, você vai querer ouvir outra coisa. O Senhor vai dizer a mesma coisa para você, porque vai ficar ecoando. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus não volta, ela não volta vazia, irmão. Enquanto aquilo que Deus falou para mim, eu não cumprir, não trouxer e colocar aquilo como prática na minha vida, querido, eu vou ficar ouvindo o eco daquela voz de Deus, sempre falando a mesma coisa. A diferença é que ele vai falar em ângulos diferentes, com tons diferentes. Na nossa vida é assim que acontece. Então, a importância de você andar com o Senhor. A proposta da igreja é para que você entre numa rede e aprenda a andar com o Senhor. É que você faça parte de uma rede, um grupo de pessoas que estão aprendendo a andar com o Senhor. Algumas já estarão correndo, enquanto outras vão estar andando. Outras já vão estar andando, correndo e voando. E outras ainda estão aprendendo a andar. Mas na verdade, todas estão com o Senhor. Um dia de cada vez. Buscando o crescimento. E aí aquele que já está andando, correndo e voando, ele vai lá ajudar o outro a andar. Depois ajudar a correr. E mostrar, olha como é que eu vou, agora é contigo, vai. A intimidade que cada uma pessoa tem que ter com Deus é muito sério. Me lembro que na classe da manhã aqui a gente tem falado e dito assim, quem é que dá valor a você? Quem diz o valor que você tem? São as pessoas? São o mundo?
ou as coisas que você tem, ou aquilo que você conseguiu adquirir na vida, de posição, de status. Quem é que dá valor para você? Jesus, ele criou uma dinâmica com seus discípulos para ensinar isso, porque eles estavam andando com ele. E quando você não sabe qual é o valor que você tem e quem é que te dá o valor e a quem você tem que se agarrar, qualquer coisa que alguém disser ao seu respeito, você vai se ofender, você vai ficar machucado. O diabo vai trabalhar sobre a sua vida. Por isso que Jesus chega para os seus discípulos assim: o que estão dizendo acerca de mim? Que diz os homens ser o filho do homem? E quando Jesus perguntou isso, um falou: estão dizendo que tu é o Jeremias. Não, tu é o Elias. Estão dizendo que tu é um dos profetas. Imagine Jesus: Deus, o que estão falando de mim? Estão dizendo que eu sou o Batista. Estão dizendo que eu sou o Elias. Senhor, fala para eles. Tu não viu Jesus fazer isso? Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus, fala assim comigo, porque Jesus sabia quem ele era. Porque o Pai testificava a ele quem ele era. Ele sabia o porquê que ele estava ali. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia qual era o propósito do Pai. E aí você recebe Jesus e começa a andar com ele e nunca pergunta para ele quem é você. Deixa o diabo falar quem é você através da fofoca. Através dos apelidos, da defamação do diabo que faz na vida das pessoas, com apelidos pejorativos para tentar diminuir aquela pessoa e colocá-la como alguém inferior, para menosprezá-la. Então Jesus pergunta para os discípulos qual era a intenção de Jesus, irmão. Eram várias intenções, e uma delas era mostrar para os seus discípulos que ele sabia quem ele era. E que aquilo que as pessoas estavam falando tinha um grau de importância pequeno em relação ao que ele era. Em relação ao que ele era, na verdade, talvez não tinha importância nenhuma, porém, naquilo que eles precisavam reconhecer, tinha muita importância. Que Jesus olhou: que pena que eles ainda não sabem quem eu sou, porque eles precisam saber. Mas como vocês estão andando comigo, eu pergunto para vocês: e vocês? Quem dizes que eu sou? E aí, um se levanta, Pedro, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus mostra a dimensão que ele quer que os discípulos também cheguem. Jesus fala assim: olha, quem falou isso para você não foi o fofoqueiro, não. Quem falou para você não foi essas pessoas. Não foi nenhum deles, porque vocês disseram que eles estavam falando de mim. Sabe quem falou isso para vocês? O meu Pai que está no céu. Porque não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você. Ei, quem diz quem você é Deus. Se Deus diz que você é o amado dele, que você é uma criação dele, e que ele enviou o seu filho por causa de você, você deve crer e saber que você é um amado de Deus. Ele se preocupa com você. E ele não quer que você viva. Por isso que ele mandou te chamar. Você está cansado de ser rejeitado pelo mundo, pelas pessoas, pela sociedade e pelos planos do homem? Começa a voltar a caminhar com o Senhor. E ele vai dizer para você: filho, eu te criei para isso, isso e isso. Eu dei um dom a você. Eu quero andar com você lá no teu trabalho. E eu quero que esse dom que eu te dei seja manifesto lá no meio das pessoas a qual você se relaciona. Eu quero que você lá na sua casa, no lugar onde você mora, que as pessoas dizem que você é o tal, e alguns defamam você, outros têm raiva de você, outros acusam você disso e daquilo. Eu quero dizer para você que você não é nada disso. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha, eu quero andar contigo, porque eu quero colocar uma novidade de vida sobre vós. Por isso que Jesus, irmãos, ele vem dizer: olha, eu sou humilde e sou manso de coração, e vocês vão encontrar um descanso para a alma de vocês. Vocês não vão depositar o lixo que o mundo tem tentado jogar sobre a sua vida.
Você não vai precisar que todo mundo fique chamando você de lindona ou de lindão, que todo mundo aprove o que você faz. Você sempre vai se apresentar para Deus e vai perguntar: Senhor, como é que o Senhor está vendo a minha vida? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele narra a ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, e num dado momento o Senhor vai e diz assim: olha, que o homem deve examinar a si mesmo. Todo homem deve examinar a si mesmo. Então, se você estiver vivendo uma vida para dar resposta para as pessoas, para que o teu conceito mude em relação ao que elas acham ou pensam de você, não fique preocupado com isso, porque você vai poderá se tornar escravo delas se ficar preocupado. Se preocupe primeiro, o que Deus diz ao seu respeito. Ande com Ele, pergunta para Jesus, pergunta para Ele se o teu querer e aquilo que você está fazendo é realmente algo que agrada a Ele. Olhe para os passos que Ele está dando, vê se você está acompanhando os passos dEle. Por isso Ele quer que você ande com Ele. Então Jesus, Ele deu essa declaração, versículo 30. Pois o meu jugo e o meu fardo, o processo dele é esse, ele chama você para andar. Logo ele disse: agora acelera o passo. Acelera o passo é a carreira. Fala assim: é a carreira que é necessária. Então agora coloca para mim lá a carreira e coloca para mim o texto de Hebreus. Jesus disse: eu sou o caminho. Então Ele me chama para correr. E quando Ele me chama para correr, em Hebreus 12, a partir do versículo 1 até o 8, Ele me chama para cumprir um chamado. Então eu começo a andar com Ele, logo Ele começa a me tocar, me mostrar que eu preciso acelerar algumas coisas. Eu preciso apertar o passo, porque o meu tempo é curto. Tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida, amém? Tem muita coisa para Deus fazer na tua vida, mas você talvez esteja andando muito devagar e o Senhor quer que você acelere algumas coisas. Por quê? Porque Ele quer que você aprenda a remir o tempo. Fala assim: remir o tempo. O que é remir o tempo? Fala assim: é resgatar o controle. Ei, Deus quer que você resgate o controle da tua vida, do tempo em que você gasta em um monte de coisas. E você, ao andar com Deus, você vai colocar valor nas coisas a qual você realiza no seu dia a dia. Então você vai remir o tempo, se organizar para que você gaste um tempo maior e o tempo necessário para que você aprenda a correr com o Senhor. Correr tem a ver com a carreira que Deus propôs para mim e para você, amém? Então olha só o que o autor de Hebreus diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é. Deus tem uma proposta. Quando Ele começa a chamar, quando Ele chama você para andar com Ele, e você começa essa caminhada com Ele, Ele quer dizer: filho, eu estou levando você para uma corrida. Você está indo em direção ao céu, à eternidade. Mas até que chega o dia em que o seu nome será convocado a se apresentar nesse lugar, você tem algo a cumprir, há um propósito, eu tenho uma carreira para você, e você precisa começar a correr ela. Então, quando o Senhor diz isso, Ele diz que Ele propôs e quer que você tenha perseverança nessa carreira. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 2, você pode ler: tendo... Então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ei, o maior sacrifício Jesus já fez. Aquilo que eu e você não poderíamos fazer, Ele já fez. Então, quando Ele nos convoca para andar com Ele, Ele já nos treina no andar, porque quando você anda com Ele, você aprende a andar, a falar como Ele fala, a dar os passos que Ele dá. E logo Ele diz, se você está pronto para correr comigo, então você começa a correr essa carreira que Ele propôs para cada um de nós. E quando você começa a realizar isso, Ele diz assim, ó, não fique desesperado, não fique desanimado, vocês não se cansem no sentido de abandonar. Estou cansado desse negócio. Tem muitas pessoas que estão cansadas de um monte de coisa. A proposta que o Senhor tem, porque você está andando com Ele, é para mostrar para você que vai valer a pena, porque o sacrifício da cruz, aquele que Jesus fez, a Bíblia diz que vai valer a pena e tem valido a pena. Amém? Você crê nisso? Tem valido a pena na sua vida? Você tem percebido isso acontecer? Glória a Deus por isso. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de quê? Derramar o próprio sangue. Tem pessoas, irmão, que não resistem. Anda e quando o Senhor começa a correr com ela, ela já não resiste ao pecado, e ela já, porque ela acha, não, agora já estou correndo, agora eu já andei com Jesus, já estou, ei, quando a gente corre, o pecado também pode nos fazer tropeçar, e quando a gente está correndo e tropeça e cai, com certeza vai acontecer o quê? Eu vou me machucar. E o Senhor então, Ele dá esse alerta, Ele diz, olha, vocês já estão cansados, vocês não resistiram, vocês não conseguiram passar por cima do pecado, mas eu vou continuar com vocês. E talvez você tenha que voltar a andar de novo com o Senhor, para restaurar e curar aquele machucado, para continuar a carreira. Por isso, irmãos, que há muitas pessoas que demoram muito a decolar, a mudar o ciclo, porque é ela começar a desempenhar os dons que vão acontecer na carreira que Deus deu a ela. Ela já aceita o pecado, ela se machuca, leva aquele tombo, e aí ela tem que voltar para começar a andar de novo para o Senhor tratar dela e curar ela. Aí agora voltar, aí ela vai correr, aí daqui a pouco pum, cai lá e volta, e fica assim, não muda o ciclo nunca, porque não aprende o que Ele está dizendo. Qualquer coisa é motivo. Não consegue se submeter, aprender quando está andando com o Senhor vai aprender o homem a se submeter a Ele, se colocar do lado do Senhor. E às vezes você não vai entender como os discípulos não entenderam. Os discípulos não entendiam tudo aquilo que Jesus falava. Várias vezes eles ficavam perdidos, mas se submetiam, estando sempre com Ele ali, ficavam calados. Algumas vezes o Senhor dizia para eles assim, olha, o que eu te faço hoje vocês não entendem. Mas depois, eles passaram a entender, porque se cumpriu tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito... O crente não pode ser incrédulo. Deus não vai te dar tudo pronto de uma vez só. Ele vai desafiar você. Então, quando Ele disse que te libertou do pecado, Ele te libertou. E você, quando ficou diante dEle, é você quem decidiu. Porque você deveria clamar a Ele. Por isso que Ele diz, olha, na luta contra o pecado, você ainda nem resistiram. Ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nem sentiram dor, não gemeram, não combateram o inimigo. Aquela atuação maligna que estava influenciando você não foi neutralizada pelo poder da oração. Então, Jesus, Ele caminha conosco um dia de cada vez. E aí Ele continua dizendo, vamos lá, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze o quê?
Então ele está falando, olha só, você começou a correr, e o pecado apareceu, você caiu, se machucou, e agora você volta para andar com ele, e quando você começar a andar, ele vai te repreender, ele vai te disciplinar em amor, amém? Ele vai tratar da ferida, mas ele vai tratar também das causas que levaram àquela ferida. Ele vai te mostrar os caminhos, e ele vai falar, eu te ensinei a andar assim, assim, você não prestou atenção. Por isso, querido, que nós precisamos estar sempre caminhando, andando com o Senhor. O processo de andar, correr e voar, ele é constante na nossa vida. Tem gente que fica no mesmo ciclo correndo, e quando pensa que vai levantar voo, ele cai. E fica na vida o tempo todo assim, ele nunca dá fruto. Existe um ciclo de Deus. Deus, quando planta você, Ele olha para você, quando Ele salva, Ele planta o plano de salvação sobre a sua vida, Ele espera que você dê fruto, amém? Ele espera que a gente dê fruto, Ele dá um tempo para isso, mas aí as pessoas demoram, elas demoram a dar o fruto, e chega o tempo do fruto. Jesus mostrou isso, irmãos, em várias parábolas. A parábola da figueira, Jesus passou com o discípulo, e ele disse que teve fome, quando ele olhou para lá, e ele foi buscar um fruto, e não tinha fruto, e ele olhou, e ele falou que ela ficasse seca, se não tivesse. E aí quando foram, que eles voltaram, os discípulos olharam, e olha lá, secou. Irmãos, Jesus quer fruto, amém? Ele quer fruto. Por isso a proposta em que Ele te chama para andar com Ele, é para entrar um nível de ciclo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu já preguei isso aqui. Há uma maneira, há um modo das coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Por isso eu tenho que andar com Ele. Porque quando eu ando com Jesus, Ele me corrige, Ele me chama atenção. É isso que vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão. Tem gente que está ficando magoado com aquilo que Deus está fazendo. Deus está corrigindo e disciplinando pessoas, e elas ficam com raiva. E aí, não estou com raiva de Deus, mas estou com raiva das pessoas que foram usadas por Deus para a disciplina. Por isso que você tem que saber quem é você no reino de Deus. Por isso que como pastor, como pessoas que têm que ministrar a palavra de Deus, e palavras de correções, e atitudes que têm que ser tomadas, muitas vezes as pessoas não vão aceitar, não vão receber, mas nós não podemos mudar a palavra. Porque Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Olha o versículo seguinte. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele. Ele repreende, irmãos. Deus, Ele permite que algumas pessoas comecem a viver lutas e tribulações com permissão de Deus, que é necessário. Tem pessoas, irmãos, enquanto não gemer o suficiente, elas nunca vão se consertar e se render ao Senhor. E o Evangelho que mostra que isso não acontece, isso não tem na Bíblia. A Bíblia diz exatamente isso. Deus corrige assim como você corrige o teu filho. Não disciplina o teu filho, não. Ele vai falar isso. Quando você corrige o seu filho, você vai dar uma chinelada. A gente vai pegar o Benjamin lá. A pastora pegou ele hoje aí. Ele foi pegar o chinelo. Ele, não, mamãe, desculpa. Perdão, mamãe. Não corrige não para ver. Se você não corrigir. Agora, a mãe, o pai, vai pegar o chinelo lá, pastor, e vai fazer isso com prazer? Você vai dar uma chinelada no teu filho com prazer? Claro que não, irmãos. Dói mais em você do que nele. Não é isso? Dói mais em você, mas é preciso, é necessário. Mas a gente tem uma geração que não estão mais acostumados com as correções. Filhos que não obedecem os pais, e eles se convertem, e eles quando chegam na igreja, eles acham que é a mesma coisa daquilo que ele foi criado. Meu pai nunca me bateu, meu pai nunca me chamou a atenção.
O Benjamin sempre chega para o pastor e diz assim: papai bigou. Aí, pastor, o que você fez? Papai bigou. Só fala que papai bigou. Aí vai lá, mostra o que ele fez. Ei, tudo que o Senhor faz com a gente é a mesma coisa. Então isso é o ciclo. No mundo espiritual é a mesma coisa. O diabo fica esperando uma pessoa se rebelar contra a correção de Deus. Porque quando ela fizer isso, vai estar na mão dele e ele vai sacudir com permissão de Deus. Porque Deus, tudo que Ele quer, irmãos, é trazer de volta. Deus não quer pegar o homem e ficar arrebentando e bater, e batendo nele. Não, Ele quer trazer de volta. Mas Ele tem que mostrar para ele o que está acontecendo, para que ele se corrija. Porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, dentro do processo de andar, correr, essas coisas vão estar acontecendo. Vão estar acontecendo. O problema é que quando acontece que leva o tombo, e leva o tombo por causa do pecado, e aí vai vir as correções, aí as pessoas não querem aceitar a correção. Se rebelam. Mas Deus vai estar sempre ali chamando: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De novo o Senhor vai falar a mesma coisa: vem andar comigo de novo, eu vou ajudar você, eu vou colocar aquilo que você não aprendeu, vamos caminhar de novo, que eu vou começar a ensinar você. É o processo de Deus, irmãos. Alguns vão passar por isso uma vez só, outros vão ficar repetindo isso toda hora. Tem um monte de crente assim que toda hora repete a mesma coisa. Então o Senhor vai e Ele declara isso. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? É aquilo que eu acabei de falar. Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim, é isso que Deus quer dizer para nós. Se você não recebe a disciplina, a correção de Deus, se eu não receber a disciplina, a correção de Deus, eu não sou filho legítimo. Você corrige o filho dos outros? Corrige? Você fica corrigindo o filho dos outros? Tem como? Dá ruim, não dá? Vai corrigir o filho do outro, vai arrumar um problema tremendo. Não é isso? Ei, não é assim? Vai corrigir o filho dos outros. Quem é você para fazer assim com meu filho? Não é assim que vai acontecer? Quantos problemas você vai arrumar porque você foi corrigir o filho dos outros? Agora, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, como você quer ser, deixa Ele corrigir você. Aceita a correção do Senhor, porque Ele ama aquele que Ele corrige. E Ele corrige porque Ele está tomando como filho. Jesus, quando eu caminho com Jesus, a Bíblia diz que Ele é o único o quê? Filho. E é com o único filho que eu vou aprender a conhecer o meu Pai. Porque o meu irmão Jesus, único filho, vai se manifestar na sua mente. A mente desse Jesus vai vir para mim, filho adotivo, filho que foi alcançado por herança, por propósito de salvação estabelecida no céu, antes mesmo do homem existir. Então, querido, nós precisamos receber de Deus essa disciplina. E esse é o processo do correr com o Senhor. E para a gente caminhar aqui, para terminar, vamos lá, coloca o voar. O processo do voar vai levar para nós. Deuteronômio 32, versículo 10, versículo 12. Quando nós começamos a correr, manifestando o chamado, começamos a cumprir a missão, e então a gente corre com paciência a carreira a qual Deus estabeleceu para a nossa vida. E aí vem a parte em que o Senhor nos leva para tirar os pés do chão. Ei, você anda com o Senhor, porque Ele te chamou para andar, você começa a ouvir Ele. Ele diz: agora, filho, você está pronto para correr. Eu coloquei dons espirituais em você. Eu coloquei dons espirituais. Eu vou te dar esses dons. Você vai começar a conhecer e você vai saber usar esses dons, porque eu vou te ensinar você a usar esses dons. Então vamos começar a treinar. Começa a correr comigo, filho. E você começa a correr com Ele. E aí quando esse processo acontece, e se você não caiu,
e não está precisando voltar para andar de novo, ou se isso já aconteceu e você já está corrigido, correndo com ele, ele diz assim: agora vem voar comigo, filho. Eu quero tirar você da dimensão da terra. Fala assim: Deus quer me tirar da dimensão da terra. Querido, Deus quer tirar você da dimensão da terra. O que é isso? Deus está querendo desprender você e mostrar que todas as coisas quem faz é Ele, e que você deve confiar plenamente nele, porque Ele, através dele, todas as coisas acontecem, amém? Não é por causa da tua habilidade, não é por causa do teu conhecimento, não é por causa de você, é simplesmente porque Ele quer, através de você, se manifestar. Então Ele tem que tirar você lá, desprender você de alguma coisa. Tem gente, irmão, que está agarrado na terra o tempo todo. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Senhor, como é que eu vou ser líder agora dessa rede? Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Senhor, como é que vai ser isso, Senhor? Senhor, é porque está preso na terra. Fala assim: Deus quer me mostrar que Ele tem asas e vai me colocar para voar com elas. Deus dá ao homem asas para tirar o pé do chão, se desprender da terra e receber uma completa visão daquilo que Ele está fazendo. Então, dentro daquele ciclo que você está vivendo, ainda que seja o primeiro ciclo, você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Ele vai começar a mostrar para você coisas que você, por você mesmo, não vai conseguir realizar. Não vai acontecer, mas através do poder dele vai acontecer. Deuteronômio 32, versículo 10. Você pode ler? Numa terra árida, numa terra deserta, ele encontrou numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Quando você tira os pés do chão, Deus começa a mostrar assim: olha, você está nas minhas mãos, não tem nada, nenhuma terra seca, não tem nada que possa impedir você de receber e de realizar aquilo que eu quero fazer através da tua vida. Eu quero mostrar para você que os seus inimigos não são pessoas de carne e sangue. Eu quero mostrar para você que os seus inimigos são espirituais. Olha para a terra que eu estou te colocando. Olha o que eu estou fazendo, está vendo? Querido, Deus compara o homem a uma águia. A ave que voa mais alto de todas as aves é a que voa mais alto. Ela lá de cima consegue ter uma visão daquilo que ela precisa aqui na terra. E quando ela então avista a sua caça a quilômetros de distância, ela, quando voltar daquele voo, que ela aterrissar, ela já vai no propósito certo, sabendo o local e o momento certo em que ela vai cumprir o seu propósito, daquilo que ela viu lá de cima. Assim também é o crente, assim é a nossa vida. É por isso que ele diz, versículo 11: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Deus está dizendo: olha, nós precisamos ser águiazinhas. No primeiro voo, você é uma águiazinha. A águia mãe, ela pega o seu filhote e ela então tira o conforto do ninho, coloca os seus filhotes debaixo dali, coloca nas suas asas e ela levanta o voo. E quando chega lá em cima, ela solta os seus filhotes, porque sabe que eles precisam aprender a voar. Então imagine agora aqueles filhotes caindo, desesperados. Quantos crentes não é assim? Quantas vezes nós estamos assim: Senhor, e agora? O que eu faço, Senhor?
a visão que Deus deu, aquilo que Ele mostrou que está realizando na tua vida e através de você na vida de muitas pessoas, você vai ficar desesperado, Senhor, o que eu faço? E você vai começar a cair. De repente a águia, a mãe vem, ela para o seu filhote. E aí começa de novo a voar com ele, leva ele de novo para o ninho, começa a dar a eles ali tudo que precisa ser dado, depois volta e vai dar o voo de novo, até que aprendam a voar. Há um processo dinâmico de Deus. Quantos crentes, irmãos, começam a voar com Deus, no seu primeiro momento de ciclo, ele anda com o Senhor, ele começa uma carreira, e aí ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, e aí ele fica apavorado com aquilo, ou ele então fica maravilhado com aquilo, e ele acha agora que tem que repetir aquilo tudo de novo, sempre tem que acontecer aquilo que aconteceu aquela primeira vez. Só que o reino de Deus é dinâmico, ele te ensina a andar e correr com ele, para quando você voar, você saber que cada voo que você tiver, nunca vai ser igual ao outro. Então Deus diz assim, naquele primeiro voo, a águia mãe soltou o filhote, no segundo voo, e quando soltou o filhote, ficaram apavorados. No segundo voo, quando a mãe solta, os filhotes já abrem as suas asas, já começa a exercitá-la, e quando ela vê que os filhotes estão cansados, eles pousam de novo nela, e ele então vai nesse processo aprendendo a voar. Ei, querido, Deus quer nos ensinar exatamente isso. Quantos desafios Deus tem feito para mim e para você, e que nós precisamos exercitar com o Senhor um dia de cada vez. Mas aí a gente retorna daquele voo e ficamos decepcionados. E aí queremos repetir o mesmo voo com o Senhor. E aí é que entra o engano. Pessoas que ficam buscando a mesma experiência, achando que Deus tem que dar a mesma experiência que deu naquela vez ali, porque senão não é Deus que está falando, não é Deus que está fazendo. Ei, muitas vezes o engano virá exatamente aí, porque ela vai querer buscar uma coisa que Deus não está fazendo. Então, quando alguém aprende a andar, correr e voar, vai começar a conhecer que quando Deus te leva para um voo, o primeiro propósito do primeiro voo, Ele quer te ensinar a voar, a ensinar a ficar com Ele, olhando nas alturas, aprender a se manter lá em cima, para enxergar a visão de forma ampla daquilo que Ele está fazendo. Mas quando esse processo ele não atinge esse objetivo, a pessoa vai voar por voar. Ela não vai entender que todo voo, todo sobrenatural de Deus na vida de cada pessoa tem um propósito. E aí o voo tem que terminar e ele traz você de volta para a terra. Agora, filho, volta comigo, vamos começar a andar tudo de novo. Vamos andar e agora no novo ciclo. Você já viu e experimentou essa fase, agora eu vou te levar para uma nova fase. Começa a andar de novo, começa a correr de novo e começa a voar de novo. E esse processo vai se repetindo. Tem gente que experimenta uma vez e depois não entra nos novos ciclos. Por quê que isso acontece? Porque acha que não tem mais que andar com o Senhor. Não, agora eu sou líder. Agora eu canto, agora eu prego, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Não, agora esse negócio aí é para os novos convertidos. Eu já estou promovido. Não tem mais que andar com o Senhor, não tem que mais nada para aprender com o Senhor, já aprendeu tudo. Então o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que não é assim. A Bíblia ensina para nós que não é assim, é um processo de Deus. Tanto que ele diz, irmão, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha aprendido tudo, que eu já saiba tudo, mas um dia de cada vez, eu aprendo com o Senhor, um dia de cada vez eu experimento as maravilhas do Senhor, sempre andando, correndo e voando com o Senhor. A minha oração é que você, como alguém que ama o Senhor, alguém que quer conhecer o Senhor, aproveite a oportunidade para aprender a entrar nessa dinâmica do Senhor. Andar com o Senhor, correr com o Senhor e voar é necessário para que se cumpra o propósito de Deus na tua vida. Talvez você não saiba e não tenha a ideia da dimensão que isso pode tomar na tua vida. Se você entrar nos ciclos de Deus, interagir com Ele, você vai ver muitas coisas acontecendo sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero perguntar para você.